Quando foi a última vez que você assistiu algo na TV que realmente te impactou? Ou melhor, quando foi a última vez que você assistiu algo que você tinha certeza que ia mudar a história da TV para sempre? Bom, eu não era nascido nos anos 90, mas eu acho que ia ser mais ou menos assim. She's dead. Wrapped in plastic. Parece que fazem 25 anos que eu fiquei longe, né? Oi, eu sou Oscar Nussi e hoje a gente vai falar sobre uma série que mudou não só a TV americana, mas a TV como um todo. E sobre uma saga de filmes de terror que também foi bem à frente do seu tempo. Hoje a gente vai falar sobre como Twin Peaks e Pânico tentaram discutir a violência na televisão dos Estados Unidos e como eles falharam miseravelmente. It is a story of many, but it begins with one. Laura is the one. Antes de começar o vídeo, eu preciso fazer um disclaimer. Esse vídeo obviamente vai falar sobre violência e a Laura Palmer de Twin Peaks morre em circunstâncias bem violentas. O ponto do vídeo não é detalhar isso, mas talvez seja necessário, então fica aqui o aviso. Mais importante que isso, eu vou revelar quem matou a Laura Palmer. Então, se você pretende assistir Twin Peaks, está disponível na MUBI, eu recomendo que você faça isso. Outro motivo importante para você assistir esse vídeo tendo um pouco de conhecimento de Twin Peaks é que o David Lynch, criador dessa série junto com Mark Frost, falava que todo mundo tem um pouco de detetive em si. E a graça de Twin Peaks é justamente essa: você interpretar, desvendar e tentar montar esse quebra-cabeça você mesmo. Eu vou quebrar um pouco dessa magia aqui, eu vou montar as bordas do quebra-cabeça para você. Mas eu vou deixar no começo de cada capítulo o nível de spoiler e o que potencialmente pode ser um spoiler. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos. A morte da Laura Palmer mudou o mundo. Qual que era o cenário da TV americana nos anos 80, início ali dos anos 90? Os procedurais policiais. Eu acho que um dos mais famosos é Law and Order, que estreia nos anos 90 ali com Twin Peaks, mas a gente teve uma miríade de séries nos anos 80 que eram policiais resolvendo casos semanais. Né? Então, A Hora do Jantar de uma família média americana muito provavelmente ia consistir em comida congelada, que lá eles chamam literalmente de TV Dinner, e uma série policial com um caso semanal em que o ator ou atriz que faz a vítima, com sorte, ia ter um nome ou, no máximo, ter uma fala ou outra. And what was your first gig? Law and Order SVU. Oh my God, what did you play in Law and Order SVU? A victim. Oh my God, of what? Oh, don't say it. I bet based on that show, it's a bummer. Então a TV americana da época não era apenas violenta, ela banalizava a violência. A vítima era apenas uma vítima e na semana que vem ia aparecer outra vítima. Uma nova semana, um novo caso, até que... She's dead. Wrapped in plastic. A pequena cidade de Twin Peaks é abalada quando o corpo de Laura Palmer é encontrado sem vida. E Twin Peaks é sobre isso. Claro, existe sim um mistério, mas o ponto de Twin Peaks sempre foi mostrar como essa cidadezinha pacata americana reage à morte brutal de uma de suas figuras mais populares. Twin Peaks nunca foi sobre resolver um mistério da Laura, resolver a morte da Laura e bora pro próximo episódio. E isso faz a série ser diferente de tudo antes visto. Na semana seguinte, as pessoas ainda estariam investigando o caso da Laura Palmer, na mesma cidade pacata, com os mesmos personagens. One chance out between two worlds. Fire, walk with me. O que o Lynch e o Frost estavam fazendo com Twin Peaks era uma reprogramação da audiência. Eles estavam usando como gancho justamente essa ideia do caso policial violento para construir essa história. Bom, há quem diga que isso não é a melhor forma de tratar essa personagem. O Alex Hancock, no seu artigo Who Killed Laura Palmer? Gender, Twin Peaks and a Question of Agency, vai falar:
Lynch usa violação e violência direcionadas às suas personagens femininas como um veículo para promover a narrativa adiante e a audiência é levada a aceitar isso. Mas eu discordo um pouco disso. Claro, como eu disse no início, todo mundo interpreta esse quebra-cabeça que é Twin Peaks da forma que quiser. Mas eu não acho que a morte da Laura Palmer é feita de modo a glamorizar a violência, chocar ou, como o Alex diz aqui, apenas avançar a trama. Veja a forma como a série é construída. É a partir desses personagens, dessa cidade, que a gente vai construindo e entendendo mais quem foi a Laura Palmer. O bem, o mal, o secreto. E claro, ainda existe o Fire Walk With Me, em que a Laura vai ser literalmente canonizada pelo Lynch. Mas ainda não é hora de falar disso. Twin Peaks foi um fenômeno. As pessoas se apaixonaram pelos personagens e todo mundo queria saber. Quem matou Laura Palmer? O grande comentário que abalou as estruturas da política nacional e internacional. Depois tem o placar eletrônico. Depois daqueles filmes que eles não sabem onde enfiar, eles enfiam ali, tá? Meu Deus. Quem matou Laura Palmer? E no final da primeira temporada, no dia 23 de maio de 1990, 12,6% das TVs americanas estavam ligadas para saber a resposta. Isso representou cerca de 18,7 milhões de pessoas. Tudo isso para, no episódio que encerraria a primeira temporada, nós não termos resposta. Claro, era isso que o Lynch queria. E alguns dos espectadores se frustraram e com isso a ABC, emissora de TV aberta que exibia Twin Peaks, começou a ficar impaciente. O que nos leva para o dia 10 de novembro de 1990. Mais de 17 milhões de americanos estavam em frente à TV porque, finalmente, no episódio 7 da segunda temporada, o mistério finalmente chegaria ao fim. One of these people murdered Laura Palmer. It was a mystery that captured the imagination of the whole country. Tonight, the killer will finally be revealed. Really? I am just so happy. Twin Peaks. Quem abusou e matou Laura Palmer foi seu próprio pai, Leland Palmer, em uma das cenas mais assustadoras e aterradoras e mais bem feitas da história da televisão. A gente descobriu tudo. Na verdade, o Leland estava possuído por Bob, uma entidade maligna, que é uma criatura do Black Lodge. Mas depois desse episódio, acabou. O mistério foi embora e a maioria dos espectadores também. O próprio Lynch se afastou de Twin Peaks e no livro de entrevistas Lynch on Lynch, ele vai dizer o seguinte: a gente não ia resolver o assassinato por um bom tempo. E isso, eles, a emissora, não gostaram. Eles não gostaram disso. Eles nos forçaram a revelar o assassino de Laura Palmer. Uma coisa levou a outra e a pressão era tanta que o mistério do assassinato não poderia mais ser algo no background. O progresso nisso, no assassinato, mas nunca chegar lá, era o que nos fazia conhecer as pessoas de Twin Peaks. Como eles cercavam Laura e se entrelaçavam. Todos esses mistérios. Mas não era para ser. Não dava para acontecer dessa forma. A vontade de saber era muito intensa. Mas o mistério era o ingrediente mágico. Teria feito Twin Peaks viver por muito mais tempo. Por outro lado, o desejo intenso por parte da audiência para descobrir a resposta do mistério é a prova do impacto da série. Mas matou o negócio. David Lynch só voltaria para Twin Peaks no último episódio da segunda temporada. Após isso, o programa foi cancelado pela ABC, mesmo após fãs e o próprio Lynch fazerem campanhas para o seu retorno. If it has to end, you know, that's all right. But if it doesn't have to end, that's even better. And I'm asking people to write to Bob Iger, the president of ABC. And if I could give the address. O último momento de Twin Peaks foi o nosso agente bom moço Dale Cooper sendo resgatado do Black Lodge, mas voltando com uma entidade maligna dentro de si. Assim que Twin Peaks acabou, com mais um mistério. E, o mais importante de tudo, no final de Twin Peaks, o mal vence. Logo após o fim da série, o Lynch percebeu que não estava pronto para dizer adeus a esse universo e um filme foi anunciado. Os fãs voltaram a ficar em polvorosa, finalmente teríamos a resposta. Porém, esse seria um filme do David Lynch. Believe it or not, Eraserhead is my most spiritual film. Elaborate on that. No, I won't. O que ele decidiu fazer foi uma prequel mostrando os últimos dias de Laura Palmer. De novo, o Lynch,
para o livro de entrevista organizado pelo Chris Rodley. Ao final da série, fiquei triste. Eu não conseguia deixar o mundo de Twin Peaks. Estava apaixonado com a personagem de Laura Palmer e todas as suas contradições, radiante na superfície, mas morrendo por dentro. Eu queria vê-la viver, mexer e falar. Estava apaixonado por aquele mundo e não havia terminado com ele. Mas fazer o filme não foi apenas para segurá-lo. Parecia que havia mais coisa a ser feita. Mas o desfile já havia passado. Estava acabado. Eu acho esse filme brilhante. Eu ainda não assisti toda a filmografia completa do David Lynch, mas eu acho esse filme um dos melhores dele, se não o melhor dele. Porque ele vai cumprir exatamente o que ele queria fazer. Ele vai dar uma vida a Laura Palmer. E voltando para o artigo do Alex, por isso que eu discordo com essa ideia de que a morte da Laura é glamourizada, ou feita pelo choque, ou pelo plot. Em Fire Walk With Me, o Lynch vai mostrar tudo que a Laura Palmer é e foi. Essa menina que tinha uma dependência em substâncias, uma menina que estava sendo abusada pelo pai, mas que também era uma jovem que queria se divertir e que amava a melhor amiga. E no final do filme, o Lynch vai canonizar a Laura Palmer. A Laura, que por 2 temporadas foi quase sempre só um cadáver que aparecia em flashbacks, ela vai ser libertada e justiçada no que pra mim é uma das cenas mais bonitas que o David Lynch já dirigiu. Bom, eu não preciso dizer que não era isso que o público estava esperando, né? O filme foi vaiado quando estreou em Cannes. Uma coisa engraçada é que nesse filme a gente vê uma personagem feminina que foi vítima de violência sendo humanizada. E adivinha só quem vaiou o Lynch em Cannes? Uma dica, é um diretor que critica demais a violência. Olha, longe dele mostrar violência contra mulheres, hein? Enfim, deu ruim e Twin Peaks, como o Lynch disse, havia acabado. No meio ali dos anos 2010, estava todo mundo numa pegada de revivals, tanto no cinema quanto na TV. Então, em 2017, 25 anos depois do filme Fire Walk With Me, Twin Peaks voltava à TV com Twin Peaks The Return. Enfim, eu não vou me alongar muito aqui analisando Twin Peaks The Return, porque só essa série de retorno daria um vídeo de 3 horas. Mas o que é importante dizer é que é um retorno bem mais violento e pesado. O que antes era uma violência para TV aberta, cheia de inuendos, agora é uma violência muito mais gráfica, muito mais explícita e muito mais pesada contra mulheres, principalmente. É como Twin Peaks The Return e toda essa violência e todo esse clima mais pesado e dark, é como se o Lynch estivesse olhando pra gente, olhando pro espectador e falando: ué, não era isso que vocês queriam? Em The Return a gente também tem o David Bowie de chaleira. Meu Deus, eu amo o David Bowie de chaleira. Muito bom. Eu não vou ser lynchiano aqui com vocês e deixar tudo nas entrelinhas. Eu vou decodificar os sinais um pouco para vocês. Twin Peaks nasce a partir do filme Veludo Azul. E qual é a primeira cena de Veludo Azul? Uma senhorinha assistindo uma arma sendo disparada na TV. Logo depois, o que a gente vê no filme? Um belo jardim com uma orelha decepada no meio dele e essa orelha vai apodrecendo lá. Isso não parece a descrição do Lynch para uma certa personagem? Radiante na superfície, mas morrendo por dentro. A gente também pode pensar que essa analogia pode ser feita sobre a cidade de Twin Peaks, que parece simples e pacata, mas que esconde segredos sujos. Mas e se a gente também trazer essa analogia para a própria televisão, que surge como uma possibilidade de cinema para todos em casa, uma possibilidade de reunir a família e assistir momentos históricos como a chegada do homem à lua ou os Beatles. Mas com o passar dos anos, ela vai corrompendo seus espectadores e trazendo violência aos lares. Algo muito presente em Twin Peaks é uma novela fictícia. E o engraçado dessa novela fictícia é que ela vai espelhar exatamente os acontecimentos da série. Um exemplo é quando o pai da Laura Palmer está assistindo uma novela que acabou de revelar o plot das gêmeas idênticas, que é bem esse plot que vocês conhecem. E
Quem adentra a sala dos Palmer nesse exato momento é a Mary. Sim, a prima que é idêntica a Laura Palmer. E sim, é a mesma atriz, só morena e de óculos. Quando perguntado se Twin Peaks era uma sátira das novelas, o Lynch respondeu: Twin Peaks é uma novela. E eu concordo com esse comentário que afirma que o Lynch, na verdade, usa a novela como um meio para a arte que ele quer fazer. Eu também. Eu acho que, assim como as séries policiais, os procedurais, a novela era muito popular nos Estados Unidos e ele usa esse formato como meio. E a presença da novela, na minha opinião, é mais uma evidência de que o Lynch quer falar da TV americana e por isso ele usa da metalinguagem para fazer isso. Enfim, esses são apenas alguns elementos. Como eu disse lá no início, Twin Peaks é um banquete para interpretações e visões do que esse universo significa. Mas muito desse vídeo e dessas teorias tem base em um outro vídeo, que é um vídeo de mais de 4 horas analisando Twin Peaks, que eu recomendo demais. Bom, agora eu acho que a gente pode ir pra... Peraí, gente. Meu telefone tá tocando. Em 18 de dezembro de 1996, estreava Pânico. Na cidade de Woodsboro, Sidney Prescott e seus amigos e conhecidos começam a ser aterrorizados por uma figura mascarada no aniversário de 1 ano do assassinato brutal da mãe da jovem. Assim como Twin Peaks, Pânico também mudou o cenário do entretenimento. O filme, escrito por Kevin Williamson e dirigido pelo icônico Wes Craven, alterou totalmente o status quo dos filmes slasher. Esse tipo de terror ele já estava dando seus últimos suspiros, a gente já tinha diversas sequências de Halloween e Sexta-feira 13. Parte dessa mudança é, obviamente, o humor e a metalinguagem não só desse primeiro filme, como nos outros dois, já que Pânico foi pensado já para ser uma trilogia. Mas aqui a gente só vai falar do primeiro filme, já que o que eu quero tratar aqui é como Pânico trata e comenta a violência na TV e no cinema. E, na minha opinião, isso só aparece claramente no Pânico 1 mesmo. E passando já para esse ponto, eu queria trazer a primeira evidência de como Pânico trata a violência no cinema e no slasher, de uma forma diferente de tudo que a gente já tinha visto antes. E isso para mim já acontece na primeira sequência do filme. É inegável que o que o público espera de um filme slasher são as mortes dos personagens. E Pânico entrega isso. A Drew Barrymore, que fez história aqui nesse filme, né? Ela entrega exatamente isso. Ela recebe um telefonema na casa dela, ela vê o namorado morto do lado de fora, ela percebe que o assassino está na casa e ela tenta fugir e nisso ela morre de forma bem gráfica e brutal. Mas Pânico tem uma diferença de todos os outros slashers que vieram antes dele. Em Pânico, ela quase consegue se salvar. Claro, a gente tá no slasher e a gente sabe que vai ter uma morte horrível. Mas ela chega na porta da casa dela, ela chega na porta da frente da casa dela, e os pais dela estão a passos de distância. Então, Pânico consegue substituir essa torcida da primeira morte de um slasher por um putz, ela quase conseguiu, quase. Outro elemento que mostra como Pânico quer discutir a violência da TV é bem evidente, na verdade. A Gail Weathers, interpretada pela Courtney Cox. Ela é a representação de uma mídia sensacionalista que topa tudo até filmar o assassino em ação para ter audiência. E por último, eu acredito que é o elemento que está mais na cara. A motivação dos assassinos no final do filme. Quando Billy e o Stu se revelam como Ghostface para Sidney, a motivação deles é justamente a TV e o cinema. Claro, o Billy tem motivações ali pessoais, mas para mim essa fala aqui dele explicita bem o ponto do filme. Oh Sid, don't blame the movies. Movies don't create cycles. Movies just make cycles more creative. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Tanto Twin Peaks como Pânico quiseram comentar sobre a violência na TV e no cinema, mas cada um do seu modo. Em Twin Peaks, o meio era a mensagem. Lynch e Frost criaram uma série detetive / policial, mas que na verdade não era bem isso. E a morte da Laura Palmer serviu como uma isca para contar a história dessa cidade. Já em Pânico, a mensagem
é muito mais explícita. Essa influência da violência tá nos personagens e literalmente nas falas. Até porque Pânico chega para questionar e provocar esse status quo dos slashers, né? E bom, vamos pensar aqui, por que deu errado, né? No caso de Pânico, olhando agora, eu acho que a ideia de questionar os slashers vem mais no primeiro filme, como eu disse, e era pra ser assim. Eu acho que nos outros filmes da trilogia, que foi pensado inicialmente, né, eles eram mais pra divertir e replicar essa ideia de metalinguagem que deu muito certo no primeiro filme. Já em Twin Peaks, eu acho que o público não estava pronto, e aqui eu tô falando do público geral, né? A insatisfação pelas faltas de resposta do assassinato da Laura Palmer deixa isso bem claro, né? Mas, gente, a gente tá falando dos anos 90, né? O próprio Pânico 1 já vai fazer o quê? 30 anos agora? Claro que as coisas no cinema e na TV mudaram, né? She's dead. Wrapped in plastic. Blunt force trauma, bruises. Lindenberg é Luiz Guerra, tudo bem? Somos conhecidos da... Luiz Guerra. Sou da Sônia Abrão, repórter da Sônia Abrão, só... Entre os vizinhos, resultou ali numa série de momentos violentos. E atenção, eu já tenho o repórter do Cidade Alerta, o Bernardo Armani. Preste atenção, ele conseguiu conversar com todo mundo envolvido nessa história. É a confusão, teve tiroteio. Você não é homem? Não, tá tendo. Olha. Vai. Não.